vamos falar sobre motivações e intenções das pessoas que se aproximam do pastor ou de um líder cristão. Vamos falar também sobre expectativas e motivações daqueles que querem, almejam o ministério, tanto o ministério pastoral, quanto se envolver com trabalho missionário ou alguma atividade de liderança cristã de forma geral. Quando falamos de dedicação ao ministério, temos aí um paradoxo. Por um lado, nós temos a Escritura que fala que quem almeja uma liderança cristã, almeja algo excelente. Por outro lado, também temos a Escritura que nos diz que a obra de Deus pode ser feita em muitos momentos com sofrimento, com dor. Muitos líderes cristãos, muitos guias espirituais, como é o termo usado em Hebreus 13:17, diz que a obra que é feita por esses homens pode ser feita com gemidos e não ser feita com alegria. Eu não pretendo ser profundo nessa abordagem hoje, mas simplesmente mostrar aí, um pouco de forma descontraída, situações que possivelmente muitos de nós já vivenciamos de alguma forma. E, quem sabe, possamos desmistificar um pouco a realidade da vida pastoral ou ministerial com as suas relações. Começando então, falando sobre possíveis intenções e motivações de quem se aproxima do pastor ou de um missionário. Tá? Há um bom número de pessoas que acredita que o pastor é um semideus. Se eu me aproximo do pastor, eu cresço em santidade, eu fico mais ungido, recebo mais bênção, ouço o recado de Deus mais fácil. E há pastores que até acreditam que são realmente semideuses. Afinal, a pessoa está apenas dando aí um elogio, né? Claro, eu mereço um elogio. Há outro tipo de pessoa que necessariamente não se aproxima tanto do pastor, mas ele age como se fosse um cão adestrado. Ele faz tudo o que o pastor fala, sem questionar. Não questiona nada, faz tudo certinho. Afinal, esse é o ungido do Senhor. Está escrito, não toqueis os meus ungidos. Esse texto está sendo tirado do contexto. Mas há realmente líderes cristãos também que até gostam de receber esse tipo de tratamento. Afinal de contas, vem de uma pessoa tão dedicada, né? De uma pessoa tão submissa. Há também, nas igrejas e organizações cristãs, outro tipo mais estrategista, eu diria assim. É como se ele oferecesse uma escada para subir. Ou seja, esse tipo de pessoa tem uma sede de poder. Ele busca vários meios de colar a imagem dele com a imagem do pastor ou do líder. Constantemente, ele oferece favores ao pastor, simplesmente para parecer que está servindo. Ele usa o pastor ou líder para alcançar os seus objetivos. Alcançar prestígio na comunidade e assim galgar algum cargo. E aí, quando obtém o cargo ou o prestígio, já não é tão amigo mais do pastor, já não é mais amigo assim do líder. Na verdade, nós poderíamos dizer que ele não é amigo do pastor ou do líder, ele é amigo da posição que o pastor ou líder ocupa. Há também nas nossas comunidades um outro tipo de pessoa que eu chamaria de o fiscal. Ele observa tudo com o fim de criticar. Ele é exigente, é politiqueiro, exige do pastor ou do líder um patamar inatingível. Sempre está faltando alguma coisa. Sempre tem um pingo para colocar no i. Sempre tem alguma coisinha ali que foi esquecida. Não está satisfeito. Mas, como eu já disse,
Não é só de dores que se vive o ministério, não é mesmo? Há também entre nós aquele tipo que é o companheiro. Ah, sim, o companheiro. Esse é como aquele que come pão junto. Ele é sensível à realidade do pastor, ele é motivador do ministério dele, realmente amigo. Ele é disposto a ajudá-lo e cuidar dele sem exigir algo em troca. Se ele é líder ou se ele não é líder, se ele tem prestígio ou ele não tem prestígio da comunidade, não interessa. Ele está junto, ele quer apoiar. É tão bom, né, quando o pastor, o líder, o missionário encontra pessoas desse tipo, né, na sua caminhada. Tão bom quando encontra vários desses na sua caminhada. Eles são como refrigério para a vida do obreiro. Também vamos falar um pouco sobre o que pode passar no coração daqueles que desejam e se dispõem a se dedicar a sua vida à obra de Deus. Vamos ver aí apenas dois tipos que se contrastam. Primeiramente, vamos falar do apaixonado. Este vê a obra, o ministério, assim, se eu for pastor, ou se eu for líder tal, ou se eu for um missionário tal, as pessoas vão me admirar. Ou talvez ele acredita que vai ter um trabalho fácil. E falar em trabalho fácil, importante notar que o termo que se usa para salário que o pastor recebe é chamado de prebenda. Prebenda, lá no dicionário, está dizendo um ganho obtido por pouco esforço. Tem gente que ainda acredita que o pastor tem o seu ganho por pouco esforço. Até o dicionário acredita nisso. Mas também há pessoas que acham que se eles se dedicarem à obra de Deus, como um pastor em determinada igreja ou coisa assim, ele vai ter um emprego estável. Ou mesmo, ele quer conhecer novos lugares, às vezes é uma pessoa que gosta de muitas aventuras, ter novas experiências, contar novas histórias, ter coisas interessantes para as pessoas ouvirem quando ele se aproximar, ou quando ele chegar à igreja, ou ele tiver que apresentar algum tipo de relatório. Também aqueles que têm a motivação de simplesmente estar com pessoas. Ele pensa, se eu for missionário, se eu for um pastor, então vou sempre estar perto de muitas pessoas e vou ser admirado. Há muitos que não vão encontrar a admiração. Alguns talvez vão chegar a ser conhecidos, mas muitos, na realidade, eles serão simplesmente anônimos, servindo a Deus na obra. Às vezes, esses apaixonados, como eu estou dizendo, até cantam uma música muito bonita, que muitos conhecem, diz assim: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Sim, estou apaixonado. Eu não tenho nada contra estar apaixonado, servir a Deus com paixão, com dedicação, com gosto, com inteireza de coração. Mas, quando se fala em dedicar-se ao ministério, será que quem canta essa canção, pensando no ministério, será que ele realmente tem noção do que vai encontrar no ministério? Será que ele tem realmente noção dos custos que ele vai ter? Será que ele tem noção do peso que terá sobre os seus ombros? Eu espero realmente que cada um que almeja o ministério tenha o seu coração batendo da maneira certa para poder viver uma dedicação verdadeira, para atender ao chamado de Deus, realmente atender ao chamado de Deus. Não aquilo que ele pensa que tem que ser feito, ou que acha que vai ser mais interessante, ou seguir pelas necessidades. Deus não envia as pessoas baseado em necessidades. Deus envia as pessoas baseado em chamado.
naquilo que Ele chamou para fazer. Também que o coração batendo da maneira correta, tem aí a pessoa, no seu coração, o desejo de servir, de cuidar de pessoas, de pregar a palavra, de amar os perdidos, de sofrer por Cristo. Se forem de fato essas as nossas motivações, nós teremos sim nosso coração pulsando conforme o coração de Deus. Eu creio que podemos contribuir muito para que a vida e ministério de tantos irmãos e irmãs espalhados por todo esse mundo em tantas frentes de trabalho sejam marcados por alegria e não por desgosto, marcados por pessoas que estendem a mão com singeleza de coração e não com segundas intenções, não apoiando o pastor ou apoiando o missionário como uma moeda de troca. Se você fizer isso, eu faço aquilo. E aproximando sim, para somar esforços, não para subtrair ou dividir no ministério. E o que podemos tirar de tudo isso? Que todos nós, individualmente, possamos clamar a Deus constantemente para que Ele sonde o nosso coração, para ver se há em nós algum caminho mau, intenção errada, motivação errada, e assim vivermos em um proceder condizente com os valores do reino, com os valores eternos. Que nós sejamos motivadores conscientes de todo irmão ou irmã envolvidos no ministério cristão. Somos conservos uns dos outros. Não há semideuses, não há intocáveis. Há sim homens e mulheres carentes do auxílio divino e desejosos de apoio e compreensão da igreja para que seus ministérios cheguem a bom termo. Um grande abraço, que Deus nos abençoe.